Olá, eu quero falar um pouquinho sobre a força, o poder das palavras. Eu achei um texto bem interessante. As palavras fortalecem o nosso ânimo, nossa autoestima ou nos destrói. As palavras contêm poder e muitas vezes magia. O mundo hoje é o que é porque os seres humanos aprenderam a se comunicar, sobretudo por meio das palavras. Então, eu acredito muito, hoje em dia, eu acredito muito nesse poder, no poder da palavra. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós desejamos, porque o universo sempre conspira. Então, nós devemos agradecer tudo que nós temos e jamais lamentar o que nós não temos. Porque eu percebo que às vezes nós somos muito ingratos. Às vezes nós olhamos somente para o que nos falta, mas nós esquecemos de agradecer o que nós temos, principalmente a nossa saúde, né? A saúde mental, espiritual, física, porque eu percebo que muita gente não dá valor a isso. Então, às vezes elas dão muita importância, muito valor às doenças, às perturbações. Então, quando eu digo assim, eu estou muito ruim, a minha saúde é ruim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho que fazer isso, tenho que tomar aquilo, sabe? Então, o universo está lá e ele diz amém. Ele diz amém a tudo que nós falamos, e tudo que nós pensamos, e tudo que nós desejamos. Então, vamos mudar essa nossa maneira, essa nossa visão, essa nossa mania de falar coisas negativas, principalmente de nós mesmos, porque o universo conspira sempre. Então, se eu falo, eu não tenho isso, eu não mereço isso, eu sou muito doente, me falta isso, me falta aquilo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, o universo simplesmente diz amém. Então, é isso que você merece, então é isso que você vai ter. E nós temos que tomar muito cuidado com as palavras, muito mesmo. Muito com as palavras com que nós falamos, a nós mesmos e aos outros principalmente. Então, aqui eu achei um texto. A palavra encerra em si um poder impossível de quantificar. É preciso ter atenção às palavras que se dizem e à maneira como dizemos. Nós podemos abençoar ou nós podemos amaldiçoar, não é mesmo? Uma palavra dita na hora certa pode apaziguar uma zanga, animar um coração ferido, criar pontes entre as pessoas. Por outro lado, se for dita de forma errada, pode destruir vidas e deixar a perder num segundo o que levou uma vida inteira a construir. As palavras que ficam por dizer ferem tanto ou mais como as que não são ditas com o intuito de ferir. Uma palavra, depois de dita, não se pode apagar, nem apanhar de volta. É como uma folha de papel que se rasga em 1000 pedacinhos e se manda para o ar num dia de vento. Os pedaços de papel são levados para todos os lados e por muito que se corra, não se conseguem apanhar. Por vezes, podemos usar algumas palavras que têm o poder de curar, outras que dissemos antes. Desculpa ou perdão são apenas alguns exemplos. São palavras que funcionam como um bálsamo reparador, tanto para quem as recebe como para quem as oferece. Há palavras que devem ser utilizadas
com bom senso, porque tem um poder impossível de quantificar em significado, muitas vezes maior do que aquele que lhe é dado. Se uns as usam se perceber o seu poder, há outros que não as podem dizer, porque nem sabem o que existem. Para muitas pessoas, palavras como amor, liberdade, dignidade são apenas um conceito. Devemos usar essas palavras com o respeito que elas merecem. Sim. Se muito se fala da palavra, também se diz sobre o silêncio. Dizem que é de ouro. Por vezes é bom estar em silêncio, escutar em vez de falar, saber ouvir o outro. O silêncio deixa de ser positivo quando é sinônimo de sofrimento, de dor, de quem quer falar e não pode. O calado vence sempre. Ouve-se esta expressão muita vez, dita por pessoas que de outro tempo, não muito longínquo, em que havia medo de falar. A palavra sim tem muita força quando é usada de forma positiva, mas se ficarmos em silêncio quando alguém é maltratado, injustiçado, privado da sua dignidade, a palavra de ordem tem que ser não. Essa última não tem necessariamente de ser negativa, apenas se torna assim se for usada para travar, calar ou negar sentimentos ou direitos. Essa palavra tem muita força se a usarmos para calar a injustiça. Muitos penaram, sofreram e até morreram para que hoje possamos falar livremente. Por respeito a essas pessoas, devemos dar às palavras as forças que elas merecem. Esse texto foi enviado pelo participante Alexandre Vala, de 14 anos, de Porto de Mós. Namastê.